Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Estamos aqui para a aula de lógica de programação. O nosso assunto de hoje é algoritmos. Você deve estar ouvindo a minha voz, imaginando que é uma aula só narrada, que eu não estou aqui de forma alguma, só que eu estou aqui, ó, nesse canto aqui da tela. Bom, se você chegou aqui nessa aula, eu estou presumindo que você já deve ter visto anteriormente o tópico de aula Arquitetura de Computadores. Por quê? Porque eu vou começar já presumindo isso. Se você já viu esse tópico, ótimo, continue. Se não, para que agora volte e veja esse tópico. No caso, veja o formulário respectivo ao tópico Arquitetura de Computadores. Vou tentar fazer uma aula super rápida explicando o que é algoritmos e depois você vai ver uma outra versão dessa aula também, para que fique bem claro. E se você quiser, depois eu posso tentar fazer uma versão um pouco mais estendida dela, mas de todo jeito, o slide com a versão mais estendida da explicação vai ficar disponibilizado para vocês. Bom, sem delongas, vamos lá. O que é que a gente está querendo aqui com essa aula? Bom, a gente quer explicar para você o que é algoritmos, que é a coisa que nos trouxe aqui para essa disciplina lógica de programação, é aprender a como criar algoritmos que o computador consiga entender. Mas o que seria um algoritmo, né? Eu vou explicar um pouquinho ao longo da aula, porque não, vou tentar deixar bem claro para você o que é um algoritmo ao longo da aula. Antes de explicar o que é um algoritmo, tenho que te mostrar novamente essa arquitetura do computador. Foi por isso que no começo eu disse a você que era imprescindível, era extremamente importante que você tivesse visto anteriormente o tópico de aula Arquitetura de Computadores. Eu estou dizendo aqui que ele é agora apenas um tópico de revisão. Uma arquitetura de computadores ela é formada por essas 4 partes aí. Dependendo das aulas que você assistiu, dos vídeos que eu propus para você ver, você deve ter visto uma arquitetura um pouco mais rebuscada em algum dos vídeos. Mas de forma resumida, a arquitetura do computador é essa daqui. Ele tem essas 4 partes que você está vendo na figura. Ele tem um dispositivo para entrada, um para saída, um que representa a memória, que é onde os dados ficam armazenados, e outro processador. Um computador é uma máquina que processa informação, e ela processa a informação que está armazenada na memória. Então, para que algo seja armazenado na memória, tem que ter um dispositivo de entrada. Para que depois de processado os dados você consiga ver, ele tem que ter um dispositivo de saída. Então, essas 4 partes aqui são fundamentais para que tenha o funcionamento de um computador como a gente conhece. Bom, e a sequência de funcionamento é essa daqui que você está vendo. E ele tem que funcionar nesse formato, para que você consiga chegar na etapa de processamento, que eu estou marcando aqui como etapa 3 e 4. Primeiro tem que ter ocorrido algum evento ali nas partes que são a entrada e o armazenamento na memória. Então essas partes precedem. Eu não posso processar algo que não está em canto nenhum, não sei nem o que eu vou processar. Então para processar eu tenho que primeiro ter armazenado algo. Então essa etapa de armazenamento na memória, ele tem que ocorrer antes do processamento e para que você armazene, você tem que disparar algo para que esses dados venham até a memória. E no caso aqui nessa arquitetura eu estou chamando de etapa de entrada. Então essa sequência aí que você está vendo numérica, de entrada, memória, processo, o processador faz alguma coisa e devolve para a memória, e só depois cai na saída, é a sequência de funcionamento do computador. É isso que faz com que ele consiga funcionar de forma autônoma. Ele recebe um conjunto de energias, não, sim, ele recebe energia, um fluxo de eletricidade e começa a funcionar de forma autônoma, seguindo esse conjunto de passos aí, essa sequência aí de atividades. Então, essa sequência de atividades é o que eu chamo de algoritmo, é aquilo que eu tinha falado lá no início, né? Um algoritmo, então, é essa sequência lógica de passos para resolver um determinado problema. E não só um problema de computador, qualquer tipo de problema. Então, se você furou um pneu e vai trocar, você segue um passo a passo para trocar esse pneu. Então, você segue um algoritmo para trocar um pneu. Se você quer produzir um bolo ou uma receita qualquer que você viu em algum lugar, você vai baixar a receita e seguir o passo a passo daquela receita. Uma receita de culinária também ele é uma forma de algoritmo. Então, tudo que você tem uma sequência de passos para resolver um problema pode ser considerado um algoritmo. Bom, e qual a diferença entre algoritmos e programas? Um programa é quando você pega aquele algoritmo,
passa para o computador através de uma linguagem que esse computador entenda, e ele, depois de entender isso, transforma numa sequência de ações em que ele ativa cada uma daquelas partes do computador, cada uma daquelas partes que compõem o computador. Então, quando você tem isso, você tem então um programa. Você consegue programar o computador para funcionar de forma autônoma, mas programando do jeito que você especificou, com o algoritmo que você escreveu. Então, o programa é quando a ação acontece. O algoritmo é quando você está descrevendo, olha, computador, faça isso, faça aquilo, pegue isso daqui na entrada, joga aqui na memória, calcule essa equação aqui no processador e depois exiba essa coisa aqui na saída. Então, quando você está só elencando o que ele tem que fazer, você está descrevendo um algoritmo. Quando aquilo passa a funcionar, que você executa, ele se torna um programa. Então, um computador, como sendo uma máquina, e assim como qualquer outra máquina, ele tem um conjunto de peças, você dá alguma energia para ele, essa energia se converte em força e acaba com a inércia e a coisa entra em movimento. Então, um algoritmo é como se fossem as engrenagens de um motor, você vai encaixando elas, tem a forma como você encaixa, diz como é que uma pode interagir com a outra e fazer a outra se mover para todo esse motor funcionar. Então, essa aqui é uma analogia para que fique bem claro o que é um algoritmo em si. Bom, e que formas eu tenho para representar algoritmos? Eu tenho pelo menos essas 4 formas aqui: uma descrição narrativa, um fluxograma, um pseudocódigo e também uma linguagem de programação. Nesse momento agora, esse vídeo já está com 6 minutos e 48. Não gosto de fazer vídeos muito longos, eu vou dar uma pausa aqui. Espero que você tenha entendido. Se não, já me procure e tire algumas dúvidas aí. E a gente volta já.